Meus irmãos, bom dia. Nós tivemos um pequeno problemazinho nessa transmissão. Retornamos agora, pela graça de Deus. Vamos cantar uma música para louvor do nosso Deus. Mas antes, o Salmo 105, verso 1 e 2 diz assim: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhes salmo, narrai todas as suas maravilhas. Amém. Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo a Ele pela oportunidade que temos de cultuar esse Deus tão bendito. Então, curva a sua cabeça e ore comigo ao Senhor. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua majestade, pela Tua grandeza. Muito obrigado, Deus, porque apesar do Teu grande poder e da Tua majestade, o Senhor se importa conosco. O Senhor está aqui, ó Deus, a nos guardar. Louvamos o teu nome pela Trindade bendita, augusta e santa, que nos assiste, que cuida de nós. Agradecemos pelo cuidado paternal, Deus, pela noite de sono que tivemos. Nos permitir levantar essa manhã no dia do Senhor, para juntos cultuar o teu nome. Portanto, Pai, toma nossas vidas nas tuas mãos, dirige os nossos passos, aceita nossas vidas na tua presença e nos santifica, ó Pai, para que possamos te louvar sem culpa, sem mácula. E o Senhor receba o louvor e a adoração do teu povo. Fica conosco, pois te oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. A nossa vida deve ser um louvor ao nosso Deus. E é isso que nós queremos ofertar a esse Deus, a nossa vida, diariamente. Os nossos afazeres, nossos pensamentos, sonhos, tudo deve ser ofertado ao Senhor. Então cante comigo, venha o Senhor, minha vida oferecer. Venha o Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venha o Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado.
estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Salmo 50, versículo de número 15 diz: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, tu me glorificarás. Nesse momento nós vamos fazer uma oração de confissão, invocando a Deus, pedindo que nos perdoe, para que possamos ser aceitos, sem nenhuma culpa diante de Deus. Oremos mais uma vez. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor eterno, Deus criador de todas as coisas e sustentador das mesmas. Nós estamos aqui mais uma vez na tua presença, reconhecendo, Deus, o nosso estado pecaminoso, porque nós temos atentado contra a tua santidade de diversas maneiras, meu Pai. Mas confiando, Deus, em Cristo Jesus, no sacrifício que Ele ofereceu na cruz por nossos pecados, nós nos adentramos, nos achegamos a Ti, pedindo que nos perdoe, que nos aceite, ó Deus, sem culpa diante de Ti. Ajuda-nos em tudo, Pai, a Te servir, mas que possamos sentir perdoados pelo Senhor, porque Jesus Cristo já pagou o preço do nosso pecado. Fica conosco nessa manhã, nos acompanha, ó Deus, e nos ajuda, desvendando nossos olhos, as nossas mentes, ó Deus, enchendo-lhe a tua alegria com a tua presença, para que possamos compreender as tuas verdades. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Meus amados irmãos, o profeta Isaías, ele escreveu no capítulo de número 64, versículos 1 e 2, ele disse assim: ó, se fendesse os céus e descesse, se os montes tremessem na tua presença, como água, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazer notório o teu nome, os teus adversários, de sorte que as nações temessem na tua presença. O desejo de Isaías era tanto, meus irmãos, em fazer conhecido o nome de Deus, que ele disse que é como se os céus se fendessem e descessem. Assim como se põe fogo em gravetos, em lenha seca. Assim como a água ferve quando é posta sobre a água, sobre o fogo. Assim era o desejo de Isaías, para que o povo pudesse entender a palavra de Deus. Eu digo para você que nessa manhã é o mesmo desejo do meu coração. Desejando que você, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, possa entender aquilo que nós estudaremos nessa manhã. Que as verdades do Senhor não apenas, queridos, sejam ditas, mas sejam ouvidas, gravadas e praticadas na vida de todos aqueles que estão aí a me ouvir. Para isso, eu convido a você que abra sua Bíblia nesse momento, no capítulo 7 de Daniel. E nós leremos todo esse capítulo. Daniel, capítulo 7. E o desejo do meu coração é que Deus fale a você, como Ele já falou a mim. É um texto longo, irmãos, e o ensino desse texto é muito profundo. Tanto é que eu vou com muita tranquilidade, sem muita pressa nessa manhã. Deus permitir, nós estudaremos boa parte desses ensinos. E eu desejo, sinceramente, que Deus fale a teu coração como Ele falou ao meu. Daniel, capítulo 7, de 1 a 28. Eu farei a leitura. Você acompanha aí na sua Bíblia, aí, em sua casa. Assim diz a palavra do Senhor, Daniel, capítulo 7, de 1 a 28. O sonho sobre os 4 animais. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas.
Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhes arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés, como um homem, e lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe dizia: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante ao leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés do que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que dentre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Suas vestes eram brancas como a neve, e os cabelos da cabeça como pura lã. O seu trono era chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o servia, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então eu estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como nuvem do céu, um como o filho do homem. E dirigiu-se o ancião de dia, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações, homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estava perto, e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse, e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão um reino, e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava os pés do que sobejava. E também a respeito do 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subia, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e fará em pedaços.
Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. Proferirá palavra contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e as leis. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e o consumirá até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quando a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas no coração. Amém e amém. Vamos orar, Natanael? Ora para nós, pedindo a Deus que nos ajude nessa lição. Grande Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, porque mais uma vez nós estamos aqui diante da Tua presença. Amém, Jesus. Podendo te cultuar, te contemplar, louvar Teu santo nome, apesar dos nossos pecados, que nos fazem distantes de Ti, Pai. É por isso que nós pedimos perdão pelos mesmos, por todos os erros que cometemos, as falhas que tivemos diante de Ti. Te pedimos perdão, pedimos que o Senhor nos limpe no coração, limpe a nossa mente, para que nesse momento nós possamos aprender somente a de Ti, Pai. Para que nós possamos realmente voltar ao primeiro amor, voltar àquela vontade, Pai, de te cultuar, te bendizer e aprender de Ti, Pai. Temos essa oportunidade agora de ouvir um pouco mais de Ti, que nós possamos agarrá-la com todas as forças para chegarmos mais perto de Ti, para podermos engrandecer o Teu nome com esse ato, Pai. Amém, Jesus. Nos ajude a entender, ajude a praticar, seja com Teu servo, põe somente o que Tu queres na boca dele, para que ele possa falar as Tuas verdades, Pai. Nos abençoa, nos acompanha nesta manhã. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amém. 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 Meus queridos irmãos, o texto de Daniel, capítulo 7, o qual nós acabamos de ler, mostra de fato que Cristo Jesus, ele exerce o seu reinado, fortalecendo a sua igreja, acompanhando e ajudando a sua igreja em suas tribulações. E ele faz isso, irmãos, prometendo a nós conforto e segurança. É Jesus Cristo que nos promete. Aquelas pessoas que não conhecem verdadeiramente a Deus como os seus o conhecem, eles acreditam que o mundo o qual estamos vivendo está aí sem direção. Esse mundo está aí sem controle, sem direção. Outros defendem ainda que o mundo está solto aí no universo. E por que eles dizem isso, meus queridos irmãos? Porque ele diz que muitas das respostas, das perguntas da humanidade ficarão sem respostas. Eles dizem isso porque acreditam que o mistério do universo são indecifráveis. Assim como aconteceu com os grandes reis da Babilônia, que tiveram sonhos, o do Egito e tantos outros. E alguns achavam que não tinha interpretação. Por quê? Porque os mistérios do universo são indecifráveis. E eu digo para você que é verdade. Que somente Deus, que é o autor, o criador de tudo e sustentador, pode nos dar a verdadeira interpretação, a verdadeira revelação, porque assim ele deixou nas suas santas palavras. O fato é, meus queridos irmãos, que o nosso Deus, esse Deus tão bendito, ele dirige soberanamente o mundo e os rumos dos acontecimentos, nada, meus irmãos, mas nada mesmo, está fora, assim, do seu domínio. Cada detalhe desse imenso cosmos, desse imenso universo, cada detalhe, são conhecidos de Deus. Todo esse sistema, meus queridos irmãos, os que nós conhecemos e o que não conhecemos, está plenamente seguro nas mãos daquele que tudo pode e que tudo governa.
Portanto, fiquem tranquilos, meus amados irmãos, diante de tantos acontecimentos, de tantas notícias, que tudo isso está no controle de Deus, que nada foge ao controle do nosso Deus. Digo isso porque só existe um Deus verdadeiramente, e esse Deus, queridos irmãos, é o Rei que está sentado sobre o trono do universo. Daniel, no capítulo 2, dado visões para ele, na época do rei Nabucodonosor, aqui estamos na época do rei Belsazar. Mas no capítulo 2, no versículo 44, Daniel falou para o mais poderoso de todos os imperadores da época, Nabucodonosor, aquele que se considerava um deus, que diz que matava quem ele queria e deixava viver quem ele queria, e depois que Deus o tirou do meio da população, humilhou, transformando naquele monstro. E uma conversa, nesse sonho que ele teve, Daniel interpretou. Então Daniel disse para ele o seguinte: olha, Nabucodonosor, o Deus dos céus suscitará um reino que jamais será destruído. Esse reino não passará a outro povo. E esse Deus esmiuçará e consumirá todos esses reinos. Mas ele mesmo subsistirá para todos sempre. Amém. Os reinos da terra passam, os governos vão, governos vêm, impérios, reinos, nações se levantam e são destruídas. Mas o nosso Deus e o seu governo permanece eternamente. Quando nós olhamos para esse texto, capítulo 7, eu queria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta. Observe, por gentileza, que dos versículos 1 até o versículo de número 14, está registrado aqui, meus irmãos, as visões, porque não foram só uma, as visões de Daniel. E do versículo 15 ao 28, é dada a ele, Daniel, a interpretação dessas, ou a explicação dessas visões. E eu quero dividir esse estudo nessa manhã em 4 partes, embora, como eu disse anteriormente, eu não tenho pressa. Eu vou aqui muito calmamente, porque o interesse é que você que está me ouvindo aprenda o que Deus quer te ensinar nessa manhã. Então, talvez eu vá a um ponto, talvez a 2 pontos, estudaremos 2 pontos nessa manhã. Mas eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, o seguinte, que esse meu Deus tão bendito, esse Deus que sustenta a igreja, esse Deus que está assentado no trono e nada foge o seu calor, e nada foge o seu controle. Digo para você que enquanto a igreja, que somos nós, estivermos nesse mundo seguindo na nossa militância, o nosso Deus, o nosso Rei Jesus está a caminho para resgatar o seu povo. Portanto, eu não sei qual é o problema que você passa nesse dia. Eu não sei qual é a tua frustração, a tua dor, a tua inquietação. Meus queridos que estão me ouvindo, qual é a tua ansiedade? Mas seja qual for, eu digo para você, aguente mais um pouquinho. Aguente um pouquinho, porque o porto seguro logo ali está. Sabe por quê, irmãos? Porque o Rei está a caminho. Jesus Cristo está a caminho para buscar a sua igreja. Eu digo isso não com certeza, sem saber, dizendo o dia que ele vai vir. Quando eu digo que ele está a caminho, porque desde o momento que ele foi assunto dos céus, ele prometeu que voltaria. Então, meus queridos irmãos, diante de tudo que nós estamos passando, aguente firme. O Rei está a caminho. O Rei está a caminho. Então, esse capítulo 7 de Daniel, de fato, para nós cristãos, é muito desafiador. Foram dado aqui a Daniel 4 diferentes imagens através de animais, os quais representavam 4 reinos. Quando nós olhamos no capítulo de número 2 também, a Daniel foi dado ali uma estátua que representava, de fato, 4 reinos. Tinha cabeça de bronze, pés de barro. Era aquela coisa forte. Mas diz que uma pedra cortada de uma montanha sem auxílio das mãos cortou seus pés e destruiu. Apontava simplesmente para reino. Portanto, o capítulo 2 e o capítulo 7
são idênticos, apesar das imagens diferentes, são idênticos, porque fala sobre 4 reinos consecutivos que prosseguiriam a história. Quais eram esses reis? Quais eram esses impérios que prosseguiriam? Primeiro, meus queridos irmãos, era o Império Babilônico. Segundo, o Império Medo-Persa. O terceiro era o Império Grego. E o quarto, o Império Romano. Portanto, aqui, os versos de 1 a 8 vai descrever essa visão de animais ferozes, cada um pior do que o outro. Daniel teve essa visão e cada animal que ele via na sua visão, um era pior do que o outro. E por que, meus irmãos, visão de animal? A visão de animais, os quais Daniel recebeu aqui, ferozes, cada um pior do que o outro, tinha por objetivo, meus queridos irmãos, mostrar como funcionava esses impérios, esses homens, eles eram tiranos, homens que agiam com barbárie, com crueldade e destituídos de qualquer humanidade. É por isso que foi dado a Daniel a visão desses animais que a tudo destrói, animais irracionais que, no intuito da sobrevivência, eles partem para cima e destroem sem piedade. Era essa imagem que Deus deu para Daniel, mostrando que viriam reis poderosíssimos, cruéis, tiranos, cheios de barbárie, e que, acima de tudo, eram homens destituídos de qualquer humanidade. Portanto, estudaremos a partir de agora esses animais, essas imagens que Daniel teve, e a primeira que ele teve, diz que o leão que tinha a cabeça de ouro. Isso aí nós vimos lá no capítulo de número 2, quando Daniel teve essa imagem. E aqui nesse capítulo, o Daniel, ele vê alguns animais. E ele disse que estava agitado à noite, e quando ele viu esses 4 animais, o primeiro era um leão e tinha asa de águia. Imagine, meus irmãos, como era horripilante a imagem. Um leão na sua ferocidade e, acima de tudo, tendo asas de águia. E nós sabemos que a águia é um animal, é um pássaro que voa com muita destreza, mas é muito feroz. Ela ataca pequenos animais. Imagine a destreza do leão tendo essas asas. Quem poderia resistir a esse animal, que é o rei dos animais, ainda tendo sobre ele esse recurso de voar com a força que tem a águia? Esse primeiro animal, esse leão com asa de águia, em posição ereta e com inteligência humana. Um animal que é o rei dos animais, com asa de águia, com a destreza que a águia tem no seu voo. E ainda foi colocado, meus queridos irmãos, não como 4 patas, mas apenas 2, ereta como o homem, um animal feroz, mas com inteligência do homem. Quem poderá sobreviver diante de uma fera como essa? Esse animal refere-se ao governo em exercício, isto é, o Império Babilônico, que corresponde à cabeça de ouro da estátua de Daniel, no capítulo 2, versículo 32 a 36. De fato, Daniel deve ter ficado, meus irmãos, perturbado com essa visão. Daniel tinha visto, meus irmãos, o furor do Império Babilônico e outras profecias em anos recorrentes. Conforme está escrito lá em Jeremias, capítulo 50, verso 43 e 44, Ezequiel 17, 3. João Calvino, interpretando esse texto para nos ajudar, ele disse o seguinte: as asas do leão foram arrancadas porque Deus o restringiu dentre dos devidos limites e refreou as suas vitórias contínuas. Antes, por isso que Daniel viu aquele leão com asas de águia, mas em tempo apropriado, essas asas foram arrancadas, porque ele vinha conquistando todos. O Império Babilônico conquistando todos, destruindo todos, e dominaria o mundo
como dominou parte do mundo na sua época. Mas esse nosso Deus que tudo tem controle, é por isso que eu disse que esse mundo não está solto, esse mundo não caminha para o caos, pelo contrário, Deus tem controle de todas as coisas, Deus criou os céus, o mar e tudo que neles há, e Deus domina e governa. E pela sua bondade nos colocou aqui, irmãos, para como vice-reis, como seus vice-gerentes, cuidássemos bem, e é por isso que nós temos responsabilidade. Mas nada, meus irmãos, foge ao controle de Deus. Então, em tempo apropriado, Deus arrancou as suas asas para restringir o seu controle e mostrar que há um Deus dos céus. Quando Deus tirou Nabucodonosor do poder, colocou no meio dos animais, em que foi humilhado, em que era meio animal, meio árvore, os animais sentavam em seus galhos, ou as feras deitavam debaixo, e ali faziam suas necessidades, tanto em seus galhos, quanto no seu tronco, no seu caule. E depois que Deus o traz de volta ao trono, ele exalta a Deus, e ele diz, ele que dizia anteriormente, que era um próprio Deus, que matava quem queria, deixava viver, agora ele diz, eu, Nabucodonosor, eu louvo e exalto o Deus de Daniel, porque não há um outro como ele. Esse Deus, disse Nabucodonosor, que exalta e abate, que mata e que deixa viver. Há um Deus do céu, e é o Deus que nós servimos. Portanto, meus queridos e amados irmãos, como disse muito bem João Calvino, no tempo apropriado, as asas desse leão foi arrancada pelo próprio Deus para restringir os seus limites e mostrar as suas conquistas e aonde Deus permitir. O homem só consegue se mover se Deus permitir. Quando o profeta foi enviado por Deus a um rei de Israel, esse rei que se achava todo poderoso, mas que havia abandonado o nome de Deus, deixado de adorar a Deus, e ali naquele altar que era para ser sacrificado ao Deus tão bendito e poderoso, o qual servimos, ele sacrificava a outros deuses. E o profeta chegou ali diante do templo e disse, altar, altar, que hoje queima ossos humanos, tu será destruído. E quando o profeta estava ali, profetizando contra o altar, aquele rei que se achava todo poderoso, levantou a mão para os guardas e disse, prenda-o, mandando prender o profeta. E quando ele disse isso, ergueu a sua mão ressecou, enrijeceu, e ele não podia movimentar. Imediatamente ele reconhece que aquele profeta que ali estava era profeta de Deus, e ele diz, por favor, ore a Deus, não ao meu Deus, mas ore a seu Deus, para que meu braço volte ao normal. E o profeta imediatamente orou a Deus. E esse Deus que tem poder sobre tudo e sobre todos, atendeu a voz do seu profeta. E a mão daquele rei arrogante, petulante, voltou ao estado normal. E agora aquele rei, reconhecendo que há um Deus e que o homem que ali estava era ministro do Senhor, disse, eu te darei a metade do meu reino. Ele disse, não faça isso e eu não aceitarei, porque eu sirvo um Deus que me ordenou que eu não voltasse pelo mesmo caminho, que eu não saudasse as pessoas que ali estavam. E esse profeta novo, a princípio, foi obediente a Deus. Entretanto, deixou-se levar pela palavra de um profeta mais velho, que chamou para sua casa, que fez assentar na sua mesa, que fez comer pão com ele, e agora ele esqueceu da palavra de Deus, o qual havia dito para o rei, que Deus tinha dito que não era para saudar ninguém, não era para entrar em casa de ninguém, não era para voltar pelo mesmo caminho. Mas agora foram enganados. É por isso, queridos irmãos, que nós precisamos ouvir a voz de Deus, aprender a palavra do Senhor e nos render à mesma. Pedir a Deus que prescrute as nossas mentes e coração e que desvende de nós tudo aquilo que ainda impede de ter uma comunhão maior com Ele. Mas que nos dê amor e fome da sua palavra para que nos tornemos homens e mulheres sábia e sábio, conhecedor das verdades. Porque diz João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, aquele profeta, ouve do profeta velho que ele seria morto. O profeta velho prepara um jumento, sela aquele jumento, e aquele profeta novo vai pelo caminho que não deveria ir. Deus envia alguns leões e o mata. Entretanto, não come, porque foi ordem do Senhor.
para que ele pudesse aprender a lição. E as pessoas também. Que a palavra do Senhor não é somente para ser ouvida, mas é para ser cumprida. O desejo do meu coração é que essas palavras se guaridam no teu coração. É por isso que Deus tem restringido o poder dos homens maus. Para mostrar para ele que há um Deus no céu, que tem controle, e não só a eles, mas a mim e a você também. O segundo animal que Daniel vê aqui, meus queridos irmãos, no versículo de número 5, é um urso. Daniel 7,5, continuei olhando e eis que o segundo animal semelhante a um urso. Nós sabemos também a força do urso, irmãos. A letalidade que um urso tem. Então ele olhou e viu esse urso que tinha 3 costelas entre os dentes, que lhe fora dada para devorar muita carne. A força e ainda dado esse poder. E é por isso que Daniel viu ainda em seus dentes 3 costelas, porque a ele foi dado o poder de devorar muitas carnes. Esse animal, meus irmãos, é uma referência ao rei Medo-Persa, que seguiu sob a dinastia de Ciro Persa, a quem Deus chamou de o seu pastor. E talvez alguns não entendam, e é por isso que alguns dos profetas menores não entendiam como Deus poderia lançar mão de um rei tão mau, de um homem tão carniceiro, de um homem tão cruel, para destruir o seu povo. Mas Deus, meus queridos irmãos, na sua soberania, Deus sabe todas as coisas. Deus não quer o teu mal, mas Deus te disciplina quando você não está seguindo o caminho. Assim como o pai disciplina o filho a quem quer bem, para que seu filho possa trilhar o caminho o qual ele traçou, Deus também te disciplina, me disciplina, porque Deus quer o meu bem. Ah, filho, não era isso que eu queria para você, mas por causa da dureza do seu coração. Foi por isso que Deus permitiu que em Israel, Moisés desse carta de divórcio, para que os homens não viessem matar suas esposas por causa da dureza do seu coração. Casava com uma mulher, amanhã ele aborrecia, e para se ver livre dessa mulher, ele matava. Não é assim o plano de Deus. Jesus Cristo disse, não, Deus não tem prazer, conforme está escrito em Malaquias, no divórcio. Deus não tem prazer no repúdio, mas por causa da dureza do coração, Deus permitiu. Esse leão, esse urso, com essa força, irmão, representando aqui o rei Dario, esse persa, o rei Ciro, melhor dizendo, Deus usou esse homem para servir de chicote nas mãos de Deus, para castigar os caldeus pela maldade cometida contra o seu povo. Deus usou o rei Ciro para ir lá castigar os caldeus, porque haviam destruído o povo de Deus. Esse representa o peito e os braços de prata, lá em Daniel, capítulo 2, 36b e 39a. As 3 costelas que nós vimos aqui no verso 5, que estavam entre os dentes desta fera, representa a sua brutalidade, a sua força. Possivelmente as 3 costelas representam 3 nações sob a conquista Pérsia, da Lídia, 546, Babilônia, 539 e Egito, 525 a.C. Justamente as 3 costelas que é dada ao urso o poder de devorar a carne, justamente a conquista do rei Sírio, nesses impérios poderosos que foram subjugados por ele. Sabe por quê, irmãos? Porque é dado o poder de Deus. É por isso que ele chama Ciro do meu pastor. Meu pastor, ali está meu recado. Sabe de uma coisa, irmãos? Talvez você ache que isso é blasfêmia, que eu vou dizer aqui. Nada, meus irmãos, mas nada mesmo foge o calor. Tudo mesmo está no controle de Deus e ele usa quem ele quer, querido. Deus usa quem ele quer. No livro de Jó, no capítulo 1 e no capítulo 3, o texto sagrado nos diz que um certo dia em que os filhos de Deus se reuniram e Deus estava ali, Satanás também chegou. E Deus começa a conversa perguntando, vem de onde? De onde vens? Ele disse, eu venho de passear e rodear a terra. E Deus, lá na terra em que você estava passeando, você viste, não somente viste, mas observaste o meu servo Jó. Porque uma coisa é ver, irmãos. Cuidado, porque os olhos de Deus te vê, te observam.
Os olhos do diabo também. Mas não é apenas ver de relance. Deus perguntou se ele tinha visto e observado o seu servo Jó. E aí Deus disse, não há ninguém na terra como ele. E depois daquela conversa, que o inimigo tenta colocar intriga entre Jó e Deus, entre Deus e Jó, e ele diz para Deus, sabendo que ele não tem poder, que o poder dele é limitado, ele tem poder, mas o poder dele é limitado, disse, estende a mão contra ele, e verá que ele blasfemará contra ti. E Deus disse, é você que vai fazer isso, porque o diabo é diabo de Deus. O diabo, ele não tem poder se Deus não permitir. Está restringido no poder de Deus. Deus diz, estende a mão contra ele. Entretanto, eu te digo, não lhe tire a vida. Faça o que você bem entender, mas a vida você não tem permissão para tirar. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus tem poder sobre tudo, ele usa quem ele quer. No tempo devido, e ele tem poder, e ele fará isso, e ele domina sobre tudo e sobre todos. Então, cuidado com frases que são ditas por aí. Que algum está sobre tudo, tem poder sobre tudo. E Deus tem poder sobre todos. Deus tem poder sobre tudo e sobre todos. Primeiramente, Deus tem poder sobre tudo. E tem poder sobre todos. O poder de Deus é ilimitado. Abra comigo em Jeremias, capítulo 51. Por gentileza. Jeremias, capítulo 51. Veja o que está escrito. Dos versículos 11 a 14. Jeremias, capítulo 51. Dos versículos 11 ao versículo de número 14. Assim diz a palavra do Senhor. Jeremias 51, de 11 a 14. Aguçai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis medos, porque seu intento contra a Babilônia é para destruir, pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu tempo. Alvorai o estandarte contra os muros de Babilônia. Reforçai as guardas, colocai sentinela. Preparai a emboscada, porque o Senhor intentou e fez o que tinha dito acerca dos moradores da Babilônia. Ó tu que habitas sobre muitas águas, ricas de tesouro, chegou teu fim, a maldita da tua avareza. Jurou o Senhor dos exércitos por si mesmo, dizendo, encher-te-ei certamente de homens como de gafanhotos, e eles cantarão sobre ti o eia dos que pisam a uva. É Deus que ordenou. E Deus já havia dito para Ciro, ergue o estandarte, aquela bandeira de vitória. Levanta contra a Babilônia. Avança contra os muros. E você, ó Babilônia, tão poderosa, que eu te coloquei, eu te permiti, estivesse sobre as águas, sobre as deliciosas riquezas, lá naquele deserto, o tanto de água, tu és rica. Mas quando tu pensar que não, assim como essas nuvens de gafanhotos que estão vindo aqui na América do Sul, aquela cidade seria tomada e eles poderiam cantar a vitória, assim como aqueles homens que estão pisando a uva e cantando aquela música. Cante, exército de Ciro, porque eu já dei a vitória. É o nosso Deus que usa quem ele quer, para a sua própria glória, para o seu próprio louvor. Então, na visão de Daniel, meus queridos irmãos, um urso transmite a ideia de uma criatura horrenda e disforme de característica assassina e insaciável. É por isso que tinha as costelas, as 3 costelas entre o seu dente. Essa descrição é justa quando comparada a Ciro, rei da Pérsia, usando como instrumento de Deus para a matança por meio de quem Deus exerceu vingança contra a nação que havia escravizado o seu povo. Portanto, meus amados irmãos, esse adágio popular que diz que Deus tarda, mas não falha, tem meia verdade. Qual é a meia verdade? É que Deus não falha.
Por que não é a verdade inteira? Porque Deus não tarda e Deus não falha. O tempo de Deus não é o meu. É por isso que eu devo esperar e descansar no Senhor, porque ao seu tempo Ele há de me responder, porque escreveu o apóstolo Pedro dizendo que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Eu não sei o tempo do Senhor. É por isso que eu devo estar preparado, que eu devo descansar no meu Deus, sabendo que meu Deus há de me socorrer. E eu clamo a Ele por socorro, esperando o tempo de Deus. Ah, meu Deus, eu me coloco diante de Ti, e eu sei que Tu vem me socorrer no momento em que apraz o Senhor. A ordem dada ao animal vem claramente de Deus. E aqui alguém poderia levantar o questionamento, porque Deus ordenara tão grande destruição? Ah, meus irmãos, esse dilema ético nós não entendemos. Nós não prescrutamos a mente de Deus. Ele sim prescruta a nossa. Nós não prescrutamos. João Calvino, mais uma vez, nos auxilia com a esclarecedora explicação. Ele diz, em um aspecto, Deus não se deleitou com a matança de tantas nações pela mão de Ciro e pelo crescente poder e tirania de um só homem. Não. Por um lado, Deus não se deleitou, porque a Bíblia é muito clara em dizer que Deus não tem prazer na morte do ímpio, enquanto que na morte do seu santo Deus tem prazer. Mas, meus queridos irmãos, foi através do derramamento de sangue humano. Né? Deus não tem prazer nisso. Mas em outro aspecto, sim, fala-se de Deus como comandante. A conduta de Ciro, sabe por quê? Porque uma vez ele queria punir o mundo por sua ingratidão, o qual acrescentou as mais desesperadas obstinação e rebeldia. Os homens se levantam achando que não há Deus. É só olharmos ao nosso redor, desde o passado até hoje. As pessoas acham, meus irmãos, que podem, que têm domínio sobre a sua vida, que vivem ausente de um poder, que são emancipadas do próprio Deus, mas não é verdade. E se levanta e faz o seu próprio Deus. Aliás, o seu eu está entronizado. Ele é o seu próprio Deus. E foi justamente para quebrar esse orgulho, essa maldade do coração daqueles que abandonaram o nosso Deus. E Deus usou Ciro para fazer isso. Então, temos vários princípios importantes, meus irmãos, presentes nessas palavras. Primeiro, Deus é o rei de todas as nações. Não existe. A nação, por mais poderosa que seja, coloca lá o seu Deus, mas o Deus é o meu. Acho interessante que quando Elias pediu para si a morte, e Deus não o atendeu, mas antes de tomar para si Elias, Deus disse a Elias, eu vou te dar uma ordem. Tu vai eleger um homem no teu lugar, Eliseu. Aqui em Israel, tu vai eleger um rei, Jeú. Mas lá na Síria, meus irmãos, por que na Síria? Se a nação tida como nação de Deus era Israel, por que Deus mandou lá na Síria um profeta de Israel ir lá instituir, e abençoar, e ordenar, e ungir um rei na Síria? E Deus disse, porque os que escaparem de Eliseu não escaparão de Jeú, e os que escaparão de Jeú serão mortos pelo rei da Síria. Porque Deus tem controle de tudo e de todos. Deus tem poder sobre o mundo, Ele está sentado sobre esse trono e domina, tudo está nas suas mãos. Isaías capítulo 40 diz que esse Deus é tão poderoso que todas as nações perante Ele são como nulidade, algo que não existe. Que todos os oceanos, as águas dos oceanos, Ele coloca na concha da sua mão. Que todas as montanhas, os montes, os mais poderosos, os mais altos, as maiores montanhas, Ele pesa numa balança de precisão. E que todo esse oceano é como um pingo que cai de um balde. O que adianta você colocar um pingo de água no mar? Onde estão esses poderosos? Diante do nosso Deus, não existe. Portanto, clame a Deus por misericórdia. Renda-se aos pés desse Deus. Porque apesar de todo esse poder, esse Deus que o céu dos céus não pode conter,
ele vem habitar num coração quebrantado e compungido, Deus não rejeitará. Esse Deus que é tão poderoso, disse o salmista, ele se humilhou e se inclinou, rebaixando, igualando a nós, para ouvir. Assim como nós fazemos muitas vezes, ao conversar com uma criança, para igualar-nos a ele, nós nos agachamos. Assim disse o salmista no Salmo 40, que Deus fez. Portanto, esse meu Deus, primeiro, mostra que ele é o rei de todas as nações. Segundo, que esse Deus está pessoalmente envolvido com o exército de justiça em todo o mundo. Deus, pessoalmente, está ali. Lembra do que disse Moisés? Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir. E a presença de Deus foi com ele. Como? Como é que Deus estava presente? Durante o dia, na nuvem, fazendo sombra. E durante a noite, uma coluna de fogo para aquentar aquele povo. E quando aquela nuvem se movia, ou quando aquela coluna de fogo se movia, eles tinham que seguir, porque era a presença de Deus. Então, Deus, em segundo lugar, está pessoalmente, queridos irmãos, pessoalmente envolvido com o exército de justiça de todo mundo. Terceiro, Deus fez uso de quem quer e quando quis, Provérbio 21:1. Inclusive os reis ímpios, Salmo 76:10. Quarto, Deus sempre tem em mente o bem da igreja. Portanto, ele usa quem ele quer. Deus usa quem ele quer. Coloquei aqui algumas coisas, irmãos, para mostrar que Deus usa quem ele quer. Capítulo 4 de Êxodo. O povo de Deus lá no Egito, sofrendo há 400 anos de escravidão. Moisés estava lá no deserto e de repente uma planta começou a pegar fogo e não se consumia. Moisés já viu aquilo e achando maravilhoso. Era Deus, era a manifestação, a teofania, a manifestação de Deus. E Moisés disse, eu vou para ali, que coisa maravilhosa, eu vou ver que acontecimento é esse. Como essa planta está em chama e não se consome. E a voz de Deus disse, não te chegue para aqui, sem que primeiro descalce os teus pés, porque o lugar em que pisa é santo, porque a presença de Deus santifica o lugar em que está. E Moisés obedeceu a Deus e foi. Moisés, quando criança, até os 5 anos de idade, foi ensinada por sua mãe, Joquebede, que há um Deus nos céus. Ele foi criado como filho da filha de Faraó, na corte egípcia. Mas aos 5 anos de idade, até os 5 anos de idade, ele foi ensinado. Provérbio 22, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. Moisés, agora com 40 e poucos anos, lembrava dos ensinamentos da sua mãe, e Deus pergunta para Moisés, como um pastor de ovelhas, aquele menino que foi, aquele homem que foi treinado na corte sobre a ciência da época. Ele foi culto, ele foi ensinado, ele foi preparado para ser o próprio faraó. Agora está lá no deserto também, na dureza. Aquele homem que foi criado na leveza do palácio está na dureza do deserto, cuidando de animais, ovelhas teimosas, que muitas vezes saem do bando e ele foi atrás e agora está ali com um cajado para proteger as suas ovelhas. E Deus pergunta, o que tu tem nas mãos? Ele olhou, ele disse, eu tenho apenas um pedaço de madeira, uma vara. E Deus disse, pois vai, e com ela tu vai livrar o meu povo. Foi com essa vara, meus irmãos. E Deus tirou o seu povo do Egito, mais de 1 milhão de pessoas, crianças inocentes, mulheres, animais e homens. Mas eles estavam ali, eram homens que trabalhavam na agricultura, agora diante deles tem um mar vermelho. E eles não podiam, meus queridos irmãos, transpor aquele mar, porque não tinha navios, não tinha barcos. Se tivesse, não tinha para passar com aquela quantidade de pessoas. E quando eles olharam no alto, lá vinha Faraó, todo o seu exército. Além dos soldados, eles vinham com 600 carros preparados, iria dizimar aquela população. Deus disse para Moisés, diga ao povo que marche. Enquanto isso, levanta a vara sobre o mar. E Moisés levantou, e o mar se abriu. Essa mesma vara, quando o exército de Israel teve que enfrentar vários reis, Deus disse, levanta as mãos, Moisés. E Moisés levantava, e Deus dava vitória. Usando uma vara, mas uma vara usada nas mãos de Deus, tudo pode. Êxodo capítulo 14.
1 Reis, capítulo 17, de 1 a 7. Elias opera grande milagre em Israel, desafia o rei da época, Acabe, e a sua esposa, a primeira-dama, a rainha Jezebel, que tinha 450 profetas que não adoravam a Deus, mas adoravam um Deus falso chamado Baal. E o povo de Israel, um grupo, uma parte estava acompanhando Baal, outra acompanhando o nosso Deus, mas estava naquela dúvida. Elias faz um desafio no Monte Carmelo, lá em cima do monte onde eles adoravam Baal. E Elias diz, a partir de hoje, o Deus que responder por fogo, nós iremos adorar. E os profetas de Baal concordaram. Naquele dia, queridos irmãos, Elias desafiou, Deus respondeu com fogo, e ele matou 450 profetas. Agora Jezebel disse que mataria Elias, e ele sai fugindo. E ele pede para si a morte, ele está depressivo, e Deus curou ele como? Alimentando e fazendo dormir. Mas Deus disse, olha Elias, antes disso, antes de acontecer isso, ore ao Senhor, fale a mim, vai haver uma grande estiagem por 3 anos e 6 meses. Elias pediu a Deus e Deus atendeu. Mas para que você não morra, você vai para um local, lá vai ter água, naquela montanha, você vai beber. E eu ordenei isso. Você pode ver isso em 1 Reis, capítulo 17, versículo de 1 a 7. Foi Deus que deu a ordem aos abutres. Os corvos levarão para você durante 2 vezes por dia, de manhã e à noite, levarão para você pão com carne. Deus usou esses corvos para ser, meus irmãos, chefe de cozinha e ao mesmo tempo garçom, preparando essa comida e levando para Elias durante esse tempo. Ordem de Deus, porque ele usa quem ele quer. Em Números capítulo 22, de 21 a 40, o exército de Israel vai passando e quando chega diante de um rei, ele já tinha conquistado vários reis, e aquele rei temendo o exército, ele contrata um homem feiticeiro chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Desaparece em sonho Balaão e diz, não vá, não vá. Você não tem a minha ordem para ir amaldiçoar. Ah, era um feiticeiro, não era um servo de Deus, mas Deus tem controle sobre tudo. E disse para esse feiticeiro, não vá. Mas ele teimou por causa daquilo que havia sido prometido para ele, ele foi. E ali já chega no próximo, de onde ele subiria na montanha para amaldiçoar Israel. A jumenta imprensa ele contra uma cerca, ele fica indignado, puxa a sua espada para matar a jumenta, e a jumenta fala. Deus usa um animal irracional para falar. E a jumenta fala para que aquele homem pudesse ter os olhos abertos e visse o anjo do Senhor com uma espada. Porque Deus usa quem ele quer. Em João capítulo 9, versículo de 1 a 2... Jesus Cristo vai andando com seus discípulos, ele olha para um homem cego de nascença que tinha 40 anos. Os discípulos perguntaram, Senhor, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus disse, nem ele, nem seus pais, mas para a glória de Deus. Chama aquele homem, e sabe o que Jesus usa para curar a cegueira de um homem de 40 anos? Jesus usa a sua saliva, cospe no chão, faz um pouco de lodo ali, mistura a saliva com terra, põe nos olhos daquele homem, manda que ele vá ao tanque de Siloé para saber se ele tinha fé. Ele foi, lavou seus olhos e voltou enxergando. Foi a cura tão perfeita, porque Deus não deixa nada por fazer. Que os vizinhos daquele cego, que há 40 anos conhecia, ficaram na dúvida. Alguns diziam ele, outros diziam não, porque a cura era tão perfeita, porque o nosso Deus não deixa nada para ser feito, porque ele usa quem ele quer e o que ele quer. Mas em João capítulo 6, versículo 9, Jesus Cristo está há 3 dias ensinando o povo, e a população faminta da palavra do Senhor está ali, e os discípulos preocupados com o bem daquela população, diz, Senhor, manda esse povo embora, porque há 3 dias te segue, eles vão sucumbir de fome. E Jesus disse, dá-lhe vós mesmo de comer, e ele está ordenando a mim, porque no final dos evangelhos ele disse isso, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vós tem essa oportunidade e esse privilégio de pregar o evangelho. A população está faminta, alimente-os. E um dos discípulos disse, Senhor, nós temos aqui 200 denários, mas o que seria isso? Se comprássemos de pão, não daria um pedaço para cada um. Você imagine o tanto de pessoas que ali estavam, 5.000 homens, cada um homem casado, tendo seus filhos. Há de 15.000 pessoas.
De repente, André chega ali e disse, Senhor, tem um menino ali que tem 5 pães e 2 peixes. E foi aí que Jesus disse, assentai-vos. Fazei a população assentar na relva. Erguendo os olhos ao céu, usando 2 peixes e 5 pães, alimentou aquela população imensa. Comeram, se fartaram e sobraram 12 cestos cheios de pães e peixe. Porque Deus usa quem Ele quer para o seu próprio louvor. E Ele quer te usar para o bem da nação. Deus quer te usar para a salvação. Porque escreveu o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10, que quão formosos são os pés do que anunciam boas novas. Dizendo para as pessoas que aqui estão nos ouvindo, a palavra está perto de ti. Isso é a palavra da fé que pregamos. Se com teu coração crer que Jesus foi ressuscitado por Deus dentre os mortos, e com a tua boca confessar a Jesus como Senhor, será salvo, porque com o coração se crê e com a boca se propaga acerca da salvação. E esse mesmo Paulo vai dizer no capítulo 1 de Romanos, versos 16 a 18, pois não me envergonho do evangelho, porque é poder para salvar a todos quanto ele crê. Assim, meus queridos irmãos, o nosso Deus faz o que ele quer, e quando bem quer, usando o que ele quer. O terceiro animal que nós vemos aqui é o leopardo, meus irmãos. E o ventre e os quadris de bronze. Aqui o Daniel, ele viu esse animal que é semelhante a um leopardo ou uma pantera, com 4 asas e 4 cabeças. A descrição perfeita para retratar Alexandre, o rei da Macedônia. A história nos conta que esse homem, aos 35 anos de idade, ele foi pego por um comandante seu chorando. Aquele homem que conquistava aquele homem tão poderoso, o jovem, o de 35 anos de idade, estava chorando. E o seu comandante interrogou, ó meu imperador, ó meu grande rei, por que você está chorando? E ele disse, porque depois de ter conquistado tudo, eu não tenho mais nada para conquistar, então minha vida não tem mais sentido. Imagine o poder desse homem. Mas era um homem tão perfeccionista que a história nos conta que ele fazia questão, sendo o grande general, o grande comandante, de passar revista à sua tropa. E um dia foi dito para ele que em uma batalha um soldado se fez de morto para não ser morto. Fez de morto ali. Aquele homem ficou indignado, chamou aquele soldado e perguntou, por que você fizeste isso? E aquele soldado disse, eu temi a minha vida. E por isso que eu me fingi de morto. E aquele homem ficou indignado, mas antes de mandar executar aquele soldado, ele disse, por favor, soldado, qual é o teu nome? E aquele soldado disse, o meu nome é Alexandre. Sabe o que ele disse, irmão? Coincidindo com o nome dele, ele disse, Alexandre, pois uma coisa eu te digo, soldado, ou tu muda de atitude, ou tu muda de vida. Ou tu muda de atitude e tu vai morrer. E deu mais uma chance àquele soldado. Esse homem, esse grande Alexandre, esse poderoso rei da Macedônia, ele corresponde, meus irmãos, o ventre e o quadril de bronze, descrito em Daniel 2, 32 e 39. O Império Grego superou grandemente os reinos anteriores na rapidez e na expansão territorial. As 4 asas e as 4 cabeças parecem descrever os 4 generais que sucederam a Alexandre e ficaram responsáveis, cada um, por uma porção do seu império. A saber, Seleuco, ele obteve a asa menor. Antígono, a asa menor. Seleuco, a asa maior. Antígono, a asa menor. Cassandro foi o rei da Macedônia, posteriormente sucedido por Antípate. E Ptolomeu governou o Egito. Então, essa interpretação aqui mostra, de fato, essas 4 asas, esse império que posteriormente veio. E foi dada a Daniel, irmãos, essa interpretação, porque as respostas do universo, para nós, elas são indecifráveis, mas para Deus não é. Assim como Deus deu a José
a interpretação das 7 vacas magras, das 7 espigas magras, das 7 vacas gordas e das 7 espigas gordas. Assim como Deus deu para Daniel, aquele sonho que Nabucodonosor teve, Daniel também dá agora para Belsazar essa expressão e essa interpretação, assim como deu, quando aqueles dedos foram escritos na parede, e ali ele também interpretou. Porque a interpretação não está com o homem, mas está com Deus. A quarta fera. E as pernas de ferro e os pés de barro, lá de Daniel, capítulo 2. É de tal maneira poderosa e superior às anteriores que Daniel não pôde ver semelhança em nenhum outro animal conhecido, apenas escreveu o que conseguiu observar. E ele apresenta características, irmãos, inimagináveis de um ser tão pavoroso, pois ele era diferente de todos os animais que apareceram na visão de Daniel. Ele era assim. Porque Deus, irmãos, ele fez isso. Assim como Deus, ele utilizou o rei Dário, o Sírio e o rei Artaxerxes. Quando nós olhamos para o livro de Neemias, Neemias, que pela história diz que ele não nasceu em Israel, ele nasceu já no cativeiro, lá na Babilônia. Mas quando ele foi colocado como copeiro, e não pense aqui como mordomo, não, irmãos, esse homem tinha tanto poder e tanto prestígio, os reis com medo de ser mortos, ele tinha a obrigação e a responsabilidade da comida antes do rei comer, e da bebida, seja água, seja o vinho. Ele provava antes para ver se não estava envenenada. E ele tornou-se um tipo de conselheiro do rei Artaxerxes. E certo dia ele estava triste, e veja a intimidade e a amizade que tinha, que o próprio rei reparou em um soldado, em um servo, a tristeza do seu coração, e disse: por que estás triste? Porque o teu semblante decaiu hoje, ó Neemias. E ele, com a intimidade que tinha e com a amizade que tinha com o rei, disse assim: acaso não estaria eu triste quando soube que o meu país, os muros e as portas estão queimadas? E o rei disse: o que eu posso fazer? Veja bem, irmãos, o que eu posso fazer para te ajudar, o meu amigo? Assim como Dário era amigo de Daniel, assim como Dário, quando fizeram uma intriga e ele teve que lançar Daniel na cova dos leões, ele passou a noite em jejum, orando a um Deus que ele não conhecia, mas era o Deus de Daniel. E agora o rei Artaxerxes, o que eu posso fazer? E antes do pedido, aqui tem um exemplo para nós. Rapidamente, Neemias orou a Deus e: Senhor, mova o coração do rei para que atenda o meu pedido. E ele pediu para ir. Veja bem, irmãos, ele era o copeiro do rei, era aquele que provava o alimento do rei, a bebida do rei, e agora pediu para que o rei liberasse para ir restaurar o seu país, os muros. E Deus respondeu a oração. É por isso que nós queremos, meus irmãos, e precisamos orar a Deus, porque Ele sabe de tudo que precisamos, mas Ele quer que peçamos e nos humilhemos diante dEle. E o rei fez uma carta do próprio punho, colocou o seu símbolo ali, com um anel, deu dinheiro, deu poder, deu soldado para acompanhar, e ordem para que desse tudo o que ele precisava para a restauração do muro. Porque Deus usa quem Ele quer, para o seu próprio prazer. Esse é o nosso Deus, queridos irmãos. Esse é o nosso Deus, o Deus a quem servimos. Portanto, esse último animal, diz que tinha 10 chifres. E entre esses chifres tinha um pequeno chifre, que ele finaliza a primeira parte dessa visão. Portanto, meus queridos e amados irmãos, essa aqui diz que esse pequeno chifre tinha um poder de blasfemar. Blasfemar contra Deus, foi lhe dado o poder. E eu digo para você aqui, fazendo uma aplicação, Deus tem nos dado, meus queridos irmãos, muito mais do que merecemos. Deus tem sido gracioso para conosco, Ele tem nos sustentado, nos alimentado, nos deu a salvação, o nosso bem-estar, a nossa segurança. E muitas vezes, irmão, porque uma pequena coisa na minha vida não é atendida, eu ainda reclamo contra Deus. Eu não quero sofrer. E aí é pregado um evangelho por aí, dizendo: pare de sofrer, não aceite, diga para Deus e não aceite isso, isso é blasfema contra Deus. Eu tenho que me render ao Senhor. Assim como disse Jó,
Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Tu me deu, mas o Senhor tomou. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Assim como disse o apóstolo Paulo, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei estar abastado, mas também eu sei estar humilhado, porque eu sei me portar em toda e qualquer situação. Sabe por quê? Disse o apóstolo Paulo em Filipenses 4,13. Porque tudo posso em Deus que me satisfaz. É Deus que nos satisfaz. É a sua presença. A sua presença nos basta. A sua presença e a sua vontade é melhor do que a vida. Por isso eu louvarei. Assim, meus queridos irmãos, às vezes, nós nos esquecemos de que Deus está no controle. E achamos, às vezes, que Deus tem nos abandonado. Eu quero mostrar isso para vocês já, prometendo que não vou me demorar. Veja o Salmo 44, por favor. E veja aqui que o salmista, por causa de um problema, achou que Deus havia esquecido. E eu quero que você não cometa esse erro também. Eu quero que você, de fato, creia em Deus e saiba que Deus está no controle. E se você tiver que passar por um problema, agradeça a Deus, porque é Deus te provando para te fortalecer. O salmista aqui no Salmo 44, do verso 20 a 26, ele diz: se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não teria atinado Deus. Ele que conhece os segredos do coração ou dos corações. Mas por amor de ti somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelha para o matadouro. E o verso 23 e 24, ele desperta. Porque dorme, Senhor, desperta, não nos rejeita para sempre. Porque esconde a face e te esquece da nossa miséria e da nossa opressão. Ah, meus queridos, não cometa esse erro. Em outras palavras, o salmista disse: se nós tivéssemos abandonado o nosso Deus e servido a outro Deus, sim, aí ele tinha ido lá, porque ele prescuta o coração. Não é isso. Não se aventure. Não deixe de servir a Deus, porque Deus está contigo todos os dias, disse Jesus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Embora, disse Jesus, nesse mundo passarei por aflições, tenha bom ânimo que eu venci o mundo. Então o salmista disse: desperta, Deus, desperta porque dorme. Deus não dorme. Salmo 121, eleva os olhos para os montes, de onde virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, porque ele não dorme, ele não cochila. O rei de Israel não dorme, não dormitará. Os discípulos estavam com Jesus, e Jesus, depois de um dia, depois de ter expulsado a legião do Gadareno, Jesus disse: passemos para outra margem. E Jesus vai dormir na proa do barco. E de repente vem um vendaval, e os discípulos tentaram de todas as formas e não conseguiram, foram para Jesus e acusaram Jesus e disse: Senhor, tu não te importa que pereçamos? Ele se importa sim, irmãos. Ele importa não só com você e comigo. Ele diz que se importa com um pássaro. E não cai um passarinhozinho, um filhote de um pássaro do ninho, se Deus permitir. Ele alimenta o pássaro, ele alimenta tudo. E ele diz que se eu sou a coroa da criação, se ele se importa com o pássaro, com as árvores, ele não vai se importar comigo? Então o salmista aqui, acusando Deus: desperta, Deus. Você vai nos rejeitar? Não, irmão. Essa foi a sensação de muitos servos de Deus no período de sofrimento. Mas quando percebia que Deus estava desatento, eles achavam que Deus ali não se importava mais. E aqui Daniel, depois de ver tudo isso, meus amados irmãos, depois de ver essas imagens horripilantes, essas imagens tão horrendas, ele viu que Deus está no controle. Porque depois de tudo isso, veja o que diz o verso de 9 a 14, irmãos, do nosso texto. Depois que ele viu tudo isso aqui. Continuei olhando, até que foram postos tronos. E o ancião de dia se assentou. Suas vestes eram brancas como a neve, e os cabelos da cabeça como pura lã. Seu trono era chama de fogo, e as suas rodas, fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía de diante dele. Milhares e milhares o servia, e miríades estavam diante dele. Assentou seu tribunal, e se abriu os livros. Então estive olhando por causa da voz
das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo foi desfeito e entregue para ser queimado. Verso 12. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhe dado prolongação de vida por um prazo de tempo. E eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha como nuvem do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se o ancião de dias e fizeram até chegar a ele. Foi-lhe dado domínio, e glória, e reino, para que os povos e nações, homens de todas as línguas, servissem, e seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino será, e o seu reino jamais será destruído. Quem é esse, irmãos? Quem é esse? Esse é Jesus. O ancião dos dias é Deus, que tem domínio sobre tudo. Que apesar daquelas imagens que estava vendo ali terríveis, mas depois dessa imagem ele viu um trono, foi posto um trono, e sentado alguém nesse trono, e esse alguém é Deus, e a ele foi conduzido e ali foi dado domínio. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo foi assunto aos céus, e Deus colocou a mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que está ali, tudo foi dado a ele. Então nós chegamos aqui, irmãos, ao segundo cenário da visão de Daniel. Depois de 4 feras e tanta atenção, a atenção agora volta-se para o ancião dos dias e para o filho do homem, as suas tremendas e incomparáveis glórias. Se o aspecto e a força dos 4 animais anteriores são aterrorizantes, perto do ancião de dias, meus irmãos, a diferença do esplendor é muito grande comparada com a luz. Se fosse colocado em luz, a luz desses animais seria como a luz de uma lanterna, enquanto que a luz, o brilho do ancião do dia seria como o sol do meio-dia. Daniel, ele ficou mais desgastado e mais perturbado com a segunda visão que ele teve desse ancião dos dias e com o seu filho do que com a imagem das feras. Assim aconteceu com Isaías, no capítulo 6, verso 5, verso 4 e verso 5. Quando Isaías olhou, viu o trono de Deus e viu os anjos, os serafins adorando. Quando ele olhou a santidade de Deus, ele disse, eu estou perdido. Por que eu estou perdido? Porque eu sou homem impuro, habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu estou perdido porque os meus olhos viu o Senhor, Senhor, Deus dos deuses. É por isso que Daniel ficou aterrorizado aqui, irmãos, quando ele viu isso. As 2 pessoas vistas por Daniel são o ancião do dia, verso 9, e o filho do homem, verso 13. Eles não são a mesma pessoa. O ancião de dias está sentado em um trono fumegante, com vestes brancas e cabelos como lã, e havia um rio de fogo diante dele, os incontáveis seres celestiais o serviam. A Bíblia diz que o fato de não sermos consumidos é porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A taça de Deus está enchendo, mas ela ainda não transbordou, por causa das suas misericórdias que se renovam a cada manhã. O filho do homem, no entanto, é descrito de modo mais singelo em sua aparência, que ela não é tão gloriosa nesse momento. Ele desce das nuvens do céu, conversa com o ancião e dele recebe o domínio, a glória, o rei, os servos de todos os lugares do mundo. Porque ele mesmo disse em João capítulo 17, Pai, devolve a minha glória, eu tinha junto de ti, eu fui enviado a esse mundo, todos os que tu me deu, eu os guardei, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Mas eu os guardei, eu os livrei do mal, mas eu agora vou para junto de ti. E Deus o exaltou. Enquanto estava aqui, ele estava humilhado. Ele era como o homem, apesar de ser Deus, porque por alguns momentos ele usou esse poder, mas ele estava aqui, meus irmãos, como homem. O ancião está representado aqui, meus irmãos, em toda a dignidade da divindade, a revelação suprema da glória de Deus, conforme João 1,4 e Hebreus 1,4, que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. O Filho do Homem é tão glorioso agora que foi colocado digno de quanto mais a sua aparência é revelada, o fulgor divino. Esse é Jesus Cristo, em que todos os adorarão, todos estarão ali perante ele. E o apóstolo Paulo disse que quando ele vier, todos os poderosos da terra irão se dobrar. Os seus olhos irão contemplar e a sua boca irá dizer,
Esse é Deus, para a glória de Deus Pai. Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu vou ficar por aqui nessa manhã, irmãos, porque o tempo não nos permite mais. Mas eu quero concluir convidando você a abrir Apocalipse, capítulo 5, e ler o verso de 6 a 14, para concluir essas verdades, mostrando que o ancião do dia recebeu um que veio das nuvens, ou que veio das nuvens, e a ele foi dado esse poder. Quem é esse? Apocalipse, capítulo 5, verso de 6 a 14, vamos ler. Para concluir, mostrando quem é esse. Apocalipse 5, de 6 a 14, diz: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E entoava novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, e do ancião, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelo século dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Quem é esse? É Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, e aquele que está sentado à destra de Deus, e que virá para receber a sua igreja. E espera receber uma igreja como uma noiva, linda, bem vestida, sem ruga e sem mácula. E você se prepare para isso, isso significa para encontrar com o seu noivo. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Pedir à nossa irmã Esther que ore a Deus, pedindo que aplique essas verdades em nossos corações, para que vivamos dias tranquilos e mansos, adorando o nosso Deus. Vamos orar. Santo Deus, grandioso Pai, toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Amém, Jesus. Estamos aqui, Senhor, após essa palavra maravilhosa. Agradecidos, meu Deus, por termos esse privilégio de poder ouvir as palavras ditas pelo Teu servo. Que nós possamos, Senhor, pôr em prática tudo aquilo que aprendemos hoje. Que nós tenhamos uma vida tranquila, confiando em Ti, tendo a certeza de que Tu sabes tudo que está acontecendo, que Tu tem o controle de tudo. Nos abençoa, nos faz querer cada vez mais conhecer mais de Ti e mais da Tua palavra. Agora nos dê um restante de dia tranquilo e que de noite possamos voltar para aprender ainda mais e mais de Ti. Amém, Jesus. Nos dê um restante de dia e fica conosco, em nome do Teu Filho amado, que eu oro e já te agradeço. Amém. Amém. Então, até a noite, irmãos. E se Deus nos permitir, domingo à noite estaremos juntos lá na igreja. Aqueles que podem ir, nós iremos contactar com esses irmãos. Antes da semana, divulgaremos o nosso protocolo. Estamos preparando tudo. Ore, mas à noite estaremos juntos através desse aplicativo, né? Esse benefício que Deus nos deu nessa mídia social, através do YouTube. Deus nos abençoe e até lá.